Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde a mais um Fórum Sindical, um programa da revista Fórum em parceria com os sindicatos petroleiros Norte Fluminense. Como eu estava conversando aqui com o Miguel, a gente vai falar de previdência social hoje, né? Porque a Previdência está fazendo 100 anos de criação. A gente trouxe um professor para falar sobre isso, ele preparou um material para a gente. Boa noite, Veranice, boa noite todo mundo. A gente já coloca o link aí, acho que a TV Fórum já colocou o link do doc, mas vocês só vão embora depois que a gente ouvir o professor José Eustáquio e o Ari também, o Ari Ovaldo Camargo, que é secretário de Administração e Finanças da CUT, ele é do Conselho Nacional da Previdência Social. Então, a gente vai conhecer um pouquinho, né, qual é essa história, quais são os desafios que a gente tem, o que se transformou. A gente tem um monte de pergunta para fazer para o professor, então, sem mais delongas, eu vou chamar o professor e o meu companheiro de bancada, o André Luan. Boa noite, professor José Eustáquio. Olá, boa noite, Maria Fro. Muito obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de a gente discutir um tema tão importante, né? A gente é que agradece, assim, eu tinha visto o senhor falando, eu falei, nossa, a gente precisa discutir isso, é muito importante. As pessoas só pensam em previdência quando estão na velhice, né? E se a gente não pensar na juventude, não tem como ter previdência. O que eu preparei, Maria Flor, na verdade, não é nem uma discussão sobre a Previdência. Quer dizer, eu vou contar uma historiazinha da evolução da Previdência e vou apresentar mais os dados demográficos, né? Uhum. Como que é o processo de envelhecimento, porque nos 500 anos da história do Brasil, o Brasil sempre foi um país jovem. E agora, no século XXI, vai ser um país idoso, junto com outros países do mundo. Não é uma jabuticaba do Brasil, não. Isso acontece com muitos países do mundo. Então, eu vou tentar apresentar isso. O que vai mudar em termos demográficos e aí a gente refletir sobre a Previdência, né? Mas, na verdade, assim, eu não preparei muita coisa sobre a Previdência, não. Foi mais sobre essas mudanças do envelhecimento populacional no Brasil. Eu vi. A gente já vai mostrar a apresentação. Vamos fazer o seguinte: como são poucos slides, a gente pode ir mostrando. O senhor faz alguns comentários, depois a gente abre para comentar e perguntar. Eu vi alguns, por exemplo, para o nosso público, esse é um público tem muito trabalhador aqui, então tem muito sindicalista. É um público que a gente às vezes usa alguns termos acadêmicos, por exemplo, bônus demográfico, né? O que é isso? Vamos explicar um pouco para a população. E aí, depois o Ari entra na nossa conversa, ele vai chegar mais ou menos umas 19 horas, e aí eu acho que a gente também pode falar um pouquinho da perspectiva sindical e da luta que a gente tem, né? Porque acho que a grande conclusão que eu chego quando eu vejo o seu trabalho é que se a gente não gera trabalho decente, não tem previdência, não tem nada, né? Exatamente. Então, um pouco nessa linha. Deixa eu chamar o André aqui para vir dar uma boa noite. Vem, André. Boa noite, pessoal. Boa noite, Maria Fro e demais colegas aí da Fórum. José Eustáquio, um prazer conhecê-lo e também uma honra estar aqui mais uma vez, falando de um tema tão pertinente, né? E também de um lugar, de uma geração que fica numa certa angústia, né? Eu tenho 34 anos e acredito que muitos que têm a minha idade devem estar curiosos com relação a esse tema por conta dessa falta de expectativa com relação a se aposentar ou não. Enfim, eu participo com muita alegria, mas também com uma certa angústia e trago algumas curiosidades, eu acho, desse lugar aqui, de uma pessoa que não sabe se vai se aposentar um dia, né? Mas que tem esperança de que isso aconteça. Mas isso é covardia, porque ele tem a metade da minha idade, então... E quase a metade da minha, então a gente tá aí, né? Eu preparei aqui na nossa conversa, eu quero falar da questão de gênero, porque eu acho que você também traz alguns dados importantes, em outros artigos que você escreveu, e a gente está num país, né, que é profundamente desigual, não só racialmente, mas também de gênero. Então, eu estou antecipando as conversas, porque assim, tem várias coisas que eu quero discutir,
que a gente, ainda bem, estamos numa nova perspectiva, né? Talvez venham políticas públicas que ajude a gente a aproveitar aí este cenário demográfico que o Brasil está. Ele pode ser muito rico, mas pode ser também muito ruim. Então, ó, sem mais delongas, vamos fazer assim, professor. Eu vou pedir para a Tati apresentando. O senhor, eu vou fechar meu microfone, o André também, e o senhor pode comentar, dependendo, enfim, se tem algum slide. Então, ele preparou isso para a gente, pessoal. Vamos dar uma olhadinha. E tem coisas muito interessantes aqui nessa apresentação. É importante que vocês vejam pelo menos 2 gráficos que tem aqui, para entender um pouco em que situação demográfica o Brasil está e o que a gente vai fazer aí, o que a gente precisa fazer para o futuro, para a gente ter um país mais decente para todo mundo, incluindo os idosos. Professora, é com você. Tá. Então, a Previdência aqui, o gancho que a gente está pegando aqui da discussão, é que agora, no dia 24 de janeiro, fez 100 anos da Previdência, se a gente considerar que a Lei Eloy Chaves é o início da Previdência do Brasil, né? Pode passar. O Eloy Chaves é o seguinte, isso em 1923, né? Foram os ferroviários, os trabalhadores ferroviários, que eram, vamos dizer assim, era o pessoal do ABC na época, né? O Brasil todo dependia da ferrovia. Por exemplo, a gente está vendo toda essa tragédia aí na Rio Santos. Não existia Rio Santos, né? A Rio Santos é da década de 50. A Dutra, que liga o Rio para São Paulo, foi inaugurada em 1951, né? Então, em 1920, né, nessa década aí, o que era forte no Brasil em termos do proletariado brasileiro eram os ferroviários. E os ferroviários, depois de muita greve, depois de muita luta, eles conseguiram emplacar, né, via essa lei Eloy Chaves, né, já numa concepção assim, tipo do Bismarck na Alemanha, né, é uma concepção ainda limitada de previdência, porque está ligada apenas a um setor, né, da classe operária, né, não abarcava todo mundo. Era esse setor mais mobilizado. E aí foram feitas as CAPs, né, Caixa de Aposentadoria e Pensão, que é considerado o início da Previdência. Então, como a lei foi de 24 de janeiro de 1923, então agora fez exatamente 100 anos, agora no mês passado. Tá? Pode passar o próximo. Então, aí, isso aí é uma historiazinha rápida, né, do que aconteceu. Você tinha, na década de 20 e 30, você tinha as CAPs, e aí, com o governo Getúlio Vargas, você cria os institutos de aposentadoria e pensão, né? Que aí já pegava, não era só uma categoria, pegava só um setor, né? Pegava uma categoria inteira. Por exemplo, é muito famoso o IAPI, né? Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriários, né? Só uma curiosidade é o seguinte, eu nasci em Belo Horizonte, eu moro no Rio atualmente, mas eu nasci em Belo Horizonte. E não sei se quem conhece lá em Belo Horizonte, tem o conjunto do IAPI, que é um conjunto habitacional. Eu nasci no conjunto do IAPI, que fica ali na Lagoinha. Salvador também tem algumas cidades brasileiras que tem. A Elis Regina, ela nasceu no IAPI lá de Porto Alegre, né? Então, assim, tem uma história longa aí dessa questão. E aí, depois, na década de 60, foi criado o INPS, né, Instituto Nacional de Previdência Social, e depois, com a Constituição Brasileira, que surge o INSS, né, Instituto Nacional de Seguro Social, que cada mudança dessa foi ampliando, né, a Previdência, e com a Constituição de 88, você incluiu praticamente todos os setores trabalhadores, e
pouquíssimos, né, foram acrescentados depois da Constituição, né? O trabalho doméstico foi inclusive esse. E aí esse dado aqui é só para mostrar como é que evoluiu, né, os benefícios. É uma coisa impressionante. Você tinha só em 1945, né, no fim da Segunda Guerra Mundial, você tinha 235 mil pessoas beneficiárias, né, com aposentadoria ou com pensão, né, na Previdência do Brasil. Em 1980, já tinha passado para quase 8 milhões. Né? Em 90, 12 milhões. Né? No ano 2000, praticamente 20 milhões. Né? 2010, 24 milhões. E agora, em 2023, 37 milhões. Então, assim, é um crescimento exponencial. Só para vocês terem uma ideia, agora, em 2023, a gente tem 34 milhões de pessoas de 60 anos e mais no Brasil. E a gente tem 37 milhões de aposentadorias. Né? Então, assim, você vê que a cobertura, né, da Previdência ela é muito ampla, tem todos os problemas de valor, etc., mas em termos de cobertura, ela é extremamente ampla. Né? Então, professor, e se a gente for pensar em seguridade social, né, que a Previdência faz isso quando a gente está doente, se contribui, quando tem um acidente, está afastado, enfim, chega a 100 milhões de pessoas, né? Pois se você pegar todos os benefícios. Todos os benefícios. Ou seja, é uma política social muito importante, que tem um impacto muito grande na vida das pessoas, né? Vamos dizer assim, é a política social mais ampla que tem no Brasil, é a Previdência. Por exemplo, você vê, Bolsa Família, a Bolsa Família pega 20 milhões de famílias, né? A Previdência aqui de beneficiário de aposentadoria e pensão é 37 milhões, mais esses outros benefícios, né, que você falou. Então, assim, é uma política social extremamente importante, tá? Então, assim, o que eu queria falar de Previdência é basicamente isso. Não é muito, não. Vou deixar mais para a discussão aí do debate, para a gente ver a questão. Eu falar mais das coisas demográficas, né? Tati, volta no anterior, porque então, isso é importante. E aí é só para mostrar o seguinte: o que acontece? Desde o início do Brasil, né, 1500, até o final do século XX, tá? A população brasileira é uma população jovem. Né? Isso significa o quê? Você tinha uma base da pirâmide muito larga e um topo da pirâmide muito estreita. Né? Então, você tinha uma alta proporção de crianças e jovens na população. Então, quando você pega esse gráfico aqui está pegando 1920, tá? Que foi um pouquinho antes do início aí da Previdência. Essa mancha aqui verde crianças e jovens de 0 a 14 anos. A laranja aqui é a população em idade ativa, né, de 15 a 59. E o azul é a população de 60 anos e mais. Então, a gente observa o seguinte, que em 1920, você tinha só 4% da população que era de idosos. Isso em toda a história do Brasil era isso, 3, 4% de idosos acima de 60 anos. Tá? E você tinha quase 40% da população era jovens, de 0 a 14 anos. Tá? 40 não, 30% mais ou menos jovens de 0 a 14 anos. Aí o que acontece aí ao longo desses 100 anos? E o que vai acontecer até 2100? Tá? A população de jovens, tá vendo? Ela vai crescendo, essa linha verde vai crescendo, e a partir lá de 1980, mais ou menos, ela começa a diminuir. Tá? A população em idade de trabalhar, ela vai crescendo, que vai crescer até a década de 30, até 2040, mais ou menos, e depois ela vai diminuir. E a população idosa é a única que vai continuar crescendo ao longo do século. Tá? Então, você vai ter uma mudança
que a gente chama da estrutura etária da população brasileira. Pode passar. Aqui é o mesmo gráfico, só com linha, para ficar mais claro, tá vendo? A população de jovens ela começa a diminuir a partir aí da década de 80, mais ou menos, e vai continuar diminuindo até o final do século XXI. Só para dizer o seguinte, eu estou trabalhando aqui com dados da divisão de população da ONU, que tem 3 projeções, uma projeção alta, uma média e uma baixa. Isso aqui é a projeção média, tá? A alta, você tem um envelhecimento um pouquinho menor, e a baixa, que é com baixa fecundidade, você tem um envelhecimento um pouquinho maior. Então, o que eu vou falar aqui, tudo é baseado nessa projeção média, tá? Pode ser, como a gente está trabalhando aqui até 2100, é claro que pode ser um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, tá? Mas isso aqui é a projeção média da divisão de população da ONU. Então, a tendência é essa. Esse gráfico aqui, eu acho interessante o seguinte, você pega de 20 em 20 anos, tá? População de 0 a 19, 20 a 39, 40 a 59 e 60 anos e mais. Então, isso aqui é uma metodologia que fala o seguinte, quando a população de 0 a 19 anos ela é majoritária, né? Ela é o maior grupo, você tem uma sociedade jovem. Então, o que acontece aqui? Ó? Aqui está pegando 1950. De 1950 até 2010, o grupo com maior quantidade de pessoas era o grupo de 0 a 19 anos. Então, a gente tinha uma sociedade jovem. De 2010 até 2033, mais ou menos, o grupo majoritário vai ser o grupo de 20 a 39 anos. De 2033 até 2047, o grupo majoritário vai ser o grupo de 40 a 59. E a partir de 47, o grupo majoritário vai ser o grupo de 60 anos e mais. Então, nesse primeiro, a gente fala que é uma sociedade jovem, o outro jovem adulta e uma sociedade envelhecida. Então, assim, o envelhecimento tem várias medidas, vários indicadores para você medir o envelhecimento. Esse é um deles. Então, por esse gráfico aqui, a gente vê que o Brasil vai ser uma sociedade plenamente envelhecida praticamente na segunda metade do século atual. Né? Ele está em processo de envelhecimento, mas ele vai ser uma sociedade envelhecida, né, basicamente na segunda metade. Pode passar. Professor, deixa eu só esclarecer uma coisa. A gente está falando isso porque mudou a condição demográfica do Brasil, né? Antes a gente tinha muitos nascimentos, uma família tinha vários filhos e agora tem um ou não tem. Então, exatamente, não se cresce, né? Isso, o Maria, não é só para dizer o seguinte, isso que eu estou falando não vale só para o Brasil, não. Isso praticamente, se você pegar a China, é muito parecido. É claro que a quantidade de gente é muito maior na China, mas o modelo demográfico da China, ou o modelo, por exemplo, da Costa Rica, ou até da Coreia do Sul, eles são e a gente tem na demografia um negócio que chama de transição demográfica. Tá? Transição demográfica é o seguinte, primeiro cai as taxas de mortalidade e depois cai as taxas de natalidade. Isso começou na Europa no início do século XIX e foi espalhando pelo mundo. Tá? E chegou no terceiro mundo, vamos dizer assim, nos países em desenvolvimento, chegou agora na metade do século XX. Então, esse gráfico aqui foi bom você perguntar, porque é o seguinte, esse gráfico aqui, ele mostra uma coisa muito interessante. Ele está pegando aqui o seguinte, quando o país chegou a 7% de idoso, em que ano? Então, é o seguinte, o primeiro país a ter 7% de idosos foi a França, em 1870, tá? Há 150 anos atrás. Depois foi a Suécia, que foi mais ou menos 1890. Tá? Depois foi
Reino Unido em 1910, tá? Os Estados Unidos lá em 1945, tá? A Coreia em 1970, o Brasil chegou praticamente no ano 2000. Brasil, China, Japão. o Japão, tá? Chegou nessa época. E aí, aqui, essa outra linha aqui é quando chegou a 14% de idosos. Essa outra linha aqui é quando chegou a 21% de idosos. E essa outra linha aqui, quando chegou a 28% de idosos. Aí, olha que interessante que esse gráfico mostra. Que a França, para passar de 7 para 28, olha só, ela começou primeiro, mas vai demorar a chegar a 28. Tá? Esse aqui é o Japão, que foi o mais rápido. Foi em 1970, e antes do ano 2000 já tinha 28. O Japão, foi depois da Segunda Guerra, levou 2 bombas atômicas na cabeça. Aí a transição demográfica foi muito rápida no Japão, então ele envelheceu também muito rápido. Tá? Agora, esses aqui, ó, que estão aqui, tipo Brasil, China, Coreia, é mais ou menos o mesmo padrão. Então, o que esse gráfico está mostrando? Que a França ele vai gastar 200 anos para envelhecer, de passar de 7% para 28% de idosos. O Brasil, a China, a Coreia, Costa Rica e outros países assim, vão gastar 50 anos. Tá? Então, esse gráfico eu acho que é interessante para mostrar o seguinte, que além de a gente estar tendo um processo de envelhecimento no Brasil, que é muito profundo, ele é muito rápido. Uhum. Então, pois é diferente da França. A França teve 200 anos para se adaptar. O Brasil vai ter 50 anos, a China vai ter 50 anos para se adaptar. Né? Então, então, essas duas coisas, a gente vê o tamanho do envelhecimento e a rapidez do envelhecimento. Aí, pode passar. Aqui é só uma figurinha para mostrar que assim, a gente nasce, né, cresce, vai trabalhar e depois envelhece e morre. Isso aqui é a coisa individual, pode passar. Agora, o envelhecimento populacional é um pouquinho diferente desse envelhecimento individual. Né? O envelhecimento populacional é a quantidade de idoso no conjunto da população. E uma maneira comum, universal aí de medir isso é através da pirâmide etária. Né? Então, a pirâmide etária do Brasil e da maioria, se você pegar aqui a China, se você pegar a Coreia, há 70, 80 anos atrás era assim. É que a gente chama de uma pirâmide egípcia. Né? É uma pirâmide que tem uma base muito larga e um topo muito, muito estreito. Praticamente todos os países, antes da transição demográfica, todos os países tinham uma pirâmide desse jeito, uma pirâmide egípcia. Né? Uhum. Aí, quando começa a transição demográfica, isso que você falou, começa a ter menos filhos e a esperança de vida vai aumentando, e aí começa uma transição da estrutura etária. Então, a base da pirâmide começa a diminuir, tá vendo? E o meio da pirâmide começa a crescer. E isso aqui é que a gente chama de bônus demográfico. Por quê? Por que a gente chama de bônus demográfico? Porque é um período que você vai ter muita gente em idade de trabalhar e pouca gente dependente, tanto no topo como na base da pirâmide, porque a base da pirâmide, a quantidade de crianças está diminuindo. Tá? E o topo ainda não cresceu. Então, esse período é um período de transição, é um período que ele passa com o tempo. Todo país ele dura mais ou menos 50 anos, 60 anos, dependendo do país, que é o tempo de fazer essa pirâmide. Tá vendo? Ela fica como se fosse um botijão de gás. Né? E aí eu brinco assim, que o bônus demográfico é o gás que a demografia está dando para a economia e para resolver os problemas sociais. Porque é interessante, Ofro, é o seguinte, todo país rico, quando eu falo rico, assim, todo país que tem bem-estar da população, acabou com a pobreza, acabou com a fome, melhorou as condições sociais, eles passaram pelo bônus demográfico.
Tá? Não existe nenhum país do mundo que seja rico hoje, que tenha alto IDH, né, que não tenha passado. Então, assim, o bônus demográfico ele é fundamental para o país dar o salto do desenvolvimento. Tá? E a gente está Professor, a entrando no gente bônus está demográfico. entrando nele, né? A gente Não, a está gente está entrando, quase saindo dele já. quase saindo. Esse que é o problema. Que a gente não aproveitou, por exemplo, esse período de 2014, 2015 para cá, com essa crise toda e depois com a pandemia, a gente desperdiçou 5, 6 anos do bônus, né? Porque o desemprego aumentou muito, a fome voltou, a pobreza aumentou, né? Então, assim, a gente não aproveitou, por exemplo, como a Coreia aproveitou. A Coreia é impressionante. Nesse período do bônus demográfico, a Coreia deu um salto, né? Porque a Coreia é muito mais pobre que o Brasil, né? Hoje em dia, a Coreia é muito, muito mais rica do que o Brasil, inclusive nos indicadores sociais, né? De educação, moradia, tudo eles aproveitaram muito. A China está aproveitando. A China também tinha uma renda per capita muito menor do que o Brasil, né? E a China já passou o Brasil e vai deixar o Brasil para trás, porque a China conseguiu aproveitar muito. Ela tem uma política de pleno emprego lá, de empregar todo mundo, de ir resolvendo os problemas sociais muito, muito grande. Então, o Brasil aproveitou em parte, tá? E desperdiçou em parte. E aqui, essa outra pirâmide é 2100. Você vê que em 2100, o que vai acontecer? Essa coisa colorida aqui é aquilo que eu falei, depende da projeção, se é projeção média, alta ou baixa. Tá? Essa linha mais forte aqui é a projeção média. Tá? E a outra são as outras projeções. Mas pela projeção média, o que a gente está vendo aqui? Que o que vai crescer em 2100, o que vai ser muito forte, vai ser a população idosa. Né? O topo da pirâmide, olha, é completamente diferente. Né? É quase que você virar a pirâmide de cabeça para baixo. É uma inversão da pirâmide. Você tinha aqui um topo, um piso muito largo e um topo muito estreito. E aqui é o contrário. Você tem um piso estreito e um topo largo. Né? Então, isso aqui que você vai ter no auge do envelhecimento do Brasil. Pode passar. Aqui, esse dado aqui é de esperança de vida, expectativa de vida, né? Esperança de vida, a gente usa os dois termos. É só para mostrar que é super interessante isso aqui, é o seguinte. Em 1900, veja só, a expectativa de vida no Brasil era menos de 30 anos. Tá? É claro que tinha gente que vivia mais de 30 anos. Mas, como muita gente morria, principalmente a mortalidade infantil era muito alta, né? Então, essa expectativa de vida é muito, muito baixa. O mundo está aqui em torno de 31, um pouquinho acima do Brasil. O Brasil tinha uma expectativa de vida menor que o mundo. Mas aí, a partir da década de 40, principalmente, aí o Brasil dá um salto, aí ele passa o mundo, tá? E a ideia é que vai chegar, o Brasil vai chegar em 84 anos, expectativa de vida ao nascer. Quer dizer, uma pessoa que nascer em 2100, ela vai ter uma expectativa de vida de 84 anos. Né? É claro que umas vão morrer antes, outras vão morrer depois, mas isso é a média. E no mundo, a expectativa de vida é 81 anos. Então, o Brasil deve ficar todo o século XXI com a expectativa acima do mundo. Essa queda aqui, ó, é da pandemia, tá vendo? Isso aqui é de 21, 2021. Que caiu no Brasil e no mundo, né? Caiu no Brasil e no mundo. A pandemia teve esse efeito aqui. Mas vai ser um efeito temporário, né? O forte mesmo foi 2020, mas principalmente 2021, que foi mais forte. 2022 já diminuiu bastante, e agora em 2023 a esperança de vida volta a crescer. Né?
Pode passar. Eu queria falar uma questão sobre... É porque, olha só, a gente às vezes vê um gráfico e acha que o escalonamento dele às vezes mostra que parece que é só um Uzinho, né? Essa pandemia, mas olha o tamanho do genocídio que foi essa redução de expectativa ao nascer, se a gente compara com a crise, por exemplo, da gripe espanhola, dos anos 10 aqui, por exemplo, que não teve uma redução tão latente assim, né, pelo que eu posso ver. Às vezes é uma dedução que eu estou fazendo aqui, mas assim, perceber essa falta de linearidade. E isso é um dado que pode ser utilizado, inclusive, para determinadas penalizações do Tribunal Internacional contra o ex-presidente Bolsonaro, né, assim. Exatamente. O que é impressionante, o André, é que a expectativa de vida, você pega aqui no Brasil, né? De 30 anos, veio subindo, 40, 50, 60, 70, 75, só subiu. Durante mais de 100 anos, ela está só subindo, né? E teve a Primeira Guerra Mundial, teve a Segunda Guerra Mundial, teve a pandemia de 1919 e tal, e a expectativa de vida só subiu. É claro que teve os momentos que ela subiu mais rápido, subiu menos rápido, mas ela só subiu. E aí, pela primeira vez, ela caiu, né? Ela caiu, foi nesse período aqui, né? E igual você falou, nós já estamos indo aí agora, esse mês de março, a gente deve chegar a 700 mil mortes registradas, né? Registradas, porque tem muitas mortes que não foram registradas, ou tem muita gente que morreu por outras... porque não tinha vaga no hospital, porque complicou outras doenças, aí foi registrado como outra doença, mas 700 mil mortes da pandemia é muita coisa. Você tem uma ideia, só para reforçar. E a gente não teve censo, né? Isso é mais grave ainda, porque como o censo atrasou, a gente não consegue nem acompanhar. Eu acho que assim, as expectativas de crescimento de várias cidades no Brasil devem vir mais baixa do que se tinha por causa da pandemia e dessas outras mortes, que é mais que 700 mil. Eu vi um cálculo que passava de 1 milhão, né? Alguém que tinha que fazer hemodiálise, não tinha hospital, câncer. Tem uma metodologia que chama de excesso de mortes. Você compara a média de mortes no passado e pega a excesso de mortes sem analisar se é por Covid ou não. Então, por exemplo, o CONAS, que é o Conselho Nacional de Secretários de Saúde, ele aplicou essa metodologia, ele achou 1.200.000, 1.211.000, coisa assim, estou arredondando para 1.200.000. Mas tem outras metodologias que dão até um pouco mais, tem outras que dão um pouco menos, né? Mas, igual você falou, com certeza passou de 1 milhão. Então, é uma coisa muito, muito, muito forte, né? Afora, professor, que a gente ainda não pode mensurar, esse é outro problema que a Previdência vai ter, e depois, daqui a pouquinho, a gente já põe o Ari e o Valdo na conversa. Ari, boa noite. Mensurar a quantidade de sequelados, porque tem muito trabalhador sequelado da Covid, algumas sequelas bastante graves, que a gente não tem nem como mensurar ainda, porque era um governo que não tinha o menor olhar, a menor preocupação, né, com esses trabalhadores. É o que eles chamam de Covid longa, né? Que tem gente que fica com essa sequela durante muito tempo. Então, mas, felizmente, é o seguinte, agora a expectativa de vida já voltou a crescer. E a perspectiva é que continue crescendo ao longo do século. Pode passar. Aqui é só para dizer o seguinte, que a expectativa de vida, isso é complicado calcular a expectativa de vida, e principalmente ter os dados corretos para a gente calcular a expectativa de vida. Agora, essa metodologia, que a gente chama de tábua de vida, você pode calcular a expectativa para cada ano. Porque, assim, quando a gente fala expectativa de vida, aquele gráfico, é expectativa de vida ao nascer, ou zero. Expectativa de no ano zero,
né? Quando a pessoa nasceu. Agora, você pode calcular no ano 1, no ano 2, no ano 3, até no ano 65, por exemplo. Então, eu só trouxe aqui, porque às vezes tem gente que confunde com essa questão, é o seguinte, o André tem só 34 anos. Eu cortei a tabela aqui, senão eu ia te mostrar, André, qual que é a sua expectativa de vida aos 34 anos, né? Mas aqui na minha, que eu já estou mais de 65, se eu tiver 65 anos, né, olha só, a expectativa de vida ao nascer no Brasil está em 75. Estou arredondando aí para 75. Tá? Se eu tiver 65, qual que é a minha expectativa de vida aos 65? Não é 10 anos, entendeu? Não é até 75. Porque como eu já passei pela mortalidade infantil, pela mortalidade de violência e etc., então a minha expectativa de vida aos 65 anos é 16 anos, ou seja, quem tem 65 anos hoje, isso aqui é 2022, quem tem 65 anos em 2022, ele tem mais 16 anos de vida, ou seja, ele vai até 81, na média. Né? Claro que tem gente que vai morrer antes, tem gente que vai morrer depois. Uhum. Na média, é 16 anos. E essa expectativa de vida aos 65 anos, ela vai aumentar até os 25 anos. Lá em 2100, ou seja, quem tiver 65 anos em 2100, a expectativa de vida dele é 90 anos, né? Porque é os 65 mais 25. Tá? Então, você pode medir para cada etapa. E aqui a tábua de vida do IBGE é só para mostrar o seguinte, que cerca de 80%, um pouquinho mais de 80% das pessoas a tábua de 2020, com 60 anos, que a gente chama em demografia, a gente chama de corte, né? A corte de 60 anos, quer dizer, o grupo de 60 anos, 80% desse grupo que chegou a 60 anos, ele sobreviveu. Só 20% morreu até 60 anos. E aí depois ele vai diminuindo. Por exemplo, 80 anos, 50% chegou aos 80 anos. Né? E 50% morreu antes de chegar nos 80 anos. Então, isso são dados interessantes para a gente ver como que foi evoluindo essa expectativa de vida. Pode passar. E aqui é o que a gente chama de envelhecimento do envelhecimento. Esse gráfico aqui é uma pirâmide, mas só com gente acima de 60 anos. Tá? E aí a gente pega aqui de 1950, você vê que tem pouquíssima gente no topo da pirâmide, acima, por exemplo, de 80 anos. Né? Aqui é 2000, aí você já vê que começa a crescer mais. E aqui é 2050 e aqui 2100. E aí você vê que você já vai estar muita gente no topo da pirâmide mesmo, 80 anos, 85 anos, 90 anos, você já vai ter uma quantidade muito maior de gente, e aquilo que a Maria falou, você vai ter mais mulheres do que homens, tá vendo? Eu não preparei muito, mas eu tenho vários artigos mostrando que o envelhecimento no Brasil ele vai ser predominantemente feminino, né? O que a gente chama de feminilização do envelhecimento, né? Que é a maior parte das pessoas idosas vão ser mulheres. Não sei se o pessoal sabe o seguinte, que nasce mais homens do que mulheres, no mundo todo. Nasce mais homens do que mulheres. Só que os homens começam a morrer, desde cedo eles começam a morrer mais do que as mulheres. Então, mas se você pegar aqui no Brasil, de 0 até 25 anos, tem mais homens do que mulheres. Mas depois que você pega de 25 anos para frente, aí quanto mais você sobe na pirâmide, quanto mais mulheres você vai tendo. Então, aí quando você pega a população como um todo, você tem muito mais mulheres. Mas a proporção de mulheres
é cada vez maior quanto mais você sobe nessa escada aqui da pirâmide populacional. Pode passar. E aqui na Previdência, que a gente chama de razão de suporte, é só para mostrar o seguinte, que lá em 1923, você tinha 13 pessoas em idade ativa para cada idoso. Em 2023, você tem 4 pessoas em idade ativa para cada idoso. Em 2100, você vai ter 1 por 1. Né? Então, isso aqui reflete essa mudança da estrutura etária. Né? Você vai ter... Esse gráfico dá um pavor, né, André? Isso aqui... Aí, agora, veja só, isso é uma realidade que está acontecendo no mundo inteiro. Cuba, eu estou falando do Brasil, Cuba é assim também. Jamaica, China, etc. Agora, o que a gente vai fazer diante dessa realidade, que aí é outra história, né? Sim. Porque tem várias perspectivas para a gente, o que a gente vai fazer com isso. Isso que a gente vai debater aqui. Tem gente que está achando que a gente está fazendo um lobby com o governo Lula para fazer reforma da Previdência. Só se for para melhorar essa reforma, não para piorar do jeito que foi. O mundo vai mudar, a gente tem de mudar. Agora, a gente tem de mudar numa perspectiva da classe operária, dos mais pobres, né? Agora, o que eu estou tentando mostrar é o seguinte: como vão ser as tendências demográficas? O que a gente vai fazer com essas tendências demográficas é outra história, né? Isso a gente pode discutir no debate. Pode passar. E aí, já estou terminando, mas é só para mostrar o seguinte. É claro o seguinte, se tiver muita gente dependente da Previdência e pouca gente contribuindo, você vai ter uma crise, né? E olha o que acontece aqui. Isso aqui é o mercado de trabalho, é o percentual de pessoas trabalhando. O que aconteceu aqui, que eu já falei, exatamente de 2014, 2015 até 2020, 2019, você teve uma queda muito grande do mercado de trabalho. Tá? E agora, em 2021, ela recuperou, né? Todo mundo vê o mercado de trabalho deu uma recuperada, principalmente em 2022, mas veja só, essa recuperada do mercado de trabalho ela é menor do que no início da década passada, 2012 até 2014, tá vendo? Você tinha mais gente empregada antes da crise, né, do que agora. Então, essa recuperação do mercado de trabalho, ela foi importante, mas ela foi insuficiente. E esse outro gráfico aqui mostra um negócio que o IBGE chama de subutilização da força de trabalho. É um conceito mais amplo do que desemprego, né? Você pega as pessoas desalentadas, as pessoas não aproveitadas e tal. E aí, a população subutilizada, ela diminuiu um pouco também, a percentagem, mas isso aqui são mais de 20 milhões de pessoas subutilizadas, tá? Ou que não estão trabalhando, ou que estão fazendo bico, ou que não estão no mercado de trabalho. Tá? 20 milhões de pessoas. Agora, além disso, o Brasil tem mais ou menos 100 milhões, arredondando aí, 100 milhões de pessoas trabalhando. Só que 40% é no setor informal. E também a grande maioria não contribui na Previdência. Então, você tem um lado aqui para resolver do mercado de trabalho muito, muito grande nesse período. Aí pode passar. E aí, esse aqui é o último. É só para falar o seguinte, que o envelhecimento populacional, ele é um desafio no mundo inteiro. Qualquer país do mundo, você vê a França, você vê que mesmo demorando muito para envelhecer, eles estão fazendo greve lá por causa da Previdência, né? Na Rússia teve problema, na China, e em geral, porque essa mudança ela traz desafio, mas ela também traz oportunidades, né? Então a gente tem que saber lidar com essas duas coisas. A primeira questão é aproveitar o primeiro bônus demográfico. Nós ainda temos um espaço até 2040, mais ou menos, para a gente aproveitar esse primeiro bônus demográfico.
Depois, ele vai acabar. O bônus demográfico, o primeiro bônus, ele é temporário. Aí vem o segundo bônus demográfico, que é o bônus da produtividade. Avanço de tecnologia, informação, robotização da economia, né? Avanço da educação, uma força de trabalho com maiores níveis educacionais, isso aumenta a produtividade, e isso contribui para você conseguir manter uma população idosa mais numerosa, tá? E depois você tem o terceiro bônus demográfico, que é o bônus que a gente chama de bônus da longevidade, né? Que é uma série de políticas que os países, por exemplo, o Japão tem feito uma série de políticas, né? Como tem uma população idosa muito grande no Japão, né? E está faltando jovens, né? Eles têm uma série de políticas para esses idosos serem saudáveis, né? Para eles não precisarem contar com cuidadores, etc., né? Ter uma vida saudável e ter uma vida produtiva ativa, tanto em termos de lazer, como em termos de inserção, trabalho voluntário, e uma série de coisas. Então, isso que eu... vamos dizer assim, você tem 3 bônus demográficos, né, para aproveitar ainda. E aí pode passar o último aí, aqui é uma propaganda. Isso aí é um livro que eu fiz sobre os 200 anos da independência do Brasil, né, demografia e economia, e é um livro gratuito. Aí ele está nesse link aqui, mas quem puser meu nome e puser 200 anos da independência, aparece o link lá. Aí é um livro. Tati, você copia e coloca no chat para as pessoas que querem baixarem. Pode tirar a apresentação, deixa a gente... Ei, Ari! Boa noite, Ari chegou, ficou quietinho, porque estava no meio da apresentação, tudo bem? Boa noite, Flor, boa noite, professor Zé Eustáquio, boa noite, André. Cheguei aqui e fiquei também concentrado nas informações que, de certa forma, traz um conjunto de desafios que, na verdade, a sociedade vai ter que enfrentar no próximo período, né? Você fala, Flor, se tiver uma reforma da Previdência, tem que ser uma reforma da Previdência que venha para melhorar. Obviamente que esse é o desejo de quem está dentro dela, mas nós temos algo que nós precisamos buscar melhorar, que é, de fato, como é que a gente faz para incluir quem está fora dela, né? Porque esse é o grande problema, e o que o professor apresentou em um dos slides aí dá uma demonstração disso. Há uma população muito, mas muito numerosa que não está dentro da Previdência como contribuinte, que é a entrada para você passar a ter direitos. E se não está dentro, tá certo? Se não está contribuindo, o abandono que a Previdência possa fazer a este cidadão ou cidadã é algo que é impossível de que a gente possa evitar que isso aconteça. Então, este é o grande desafio que nós estamos vivendo, né? Eu sempre uso um exemplo, professor, que uma das pessoas que aparece muitas vezes nos numerários de que são trabalhadores são essas pessoas que estão nas esquinas dos faróis vendendo bala, vendendo guardanapo, vendendo qualquer coisa que seja. Quando perguntado se trabalham, são trabalhadores, eles estão dentro da margem daqueles que são trabalhadores. E vamos combinar que essas pessoas estão muito vulneráveis à própria questão da saúde, pelo fato de estar expostos a gás tóxicos, a luz solar o tempo todo, as intempéries e tudo mais, e até mesmo tem muito mais possibilidade e probabilidade de sofrer um acidente de trabalho, podemos assim dizer, entre aspas, tá certo? E esse está totalmente fora de qualquer processo de proteção social. Como é que a gente faz para tratar esses que dizem que são, às vezes, microempreendedores, dão vários nomes para esse cidadão, essa cidadã, que vai buscar recursos para colocar na mesa o pão de cada dia e tudo mais, e que não cabem dentro da Previdência com a forma que ela está hoje aparecendo. Sem contar os trabalhadores de aplicativos, né, professor? Isso que eu ia falar. Só para completar o que você está falando, uma coisa que foi muito importante na pandemia
que é o delivery, né? Todo mundo começou a pedir, e quem que faz isso? A gente vê na cidade grande, aqui, eu moro aqui no Rio, a quantidade de gente com a bicicleta, com o saco nas costas, né? Trabalhando o dia inteiro, e boa parte desses trabalhadores que são fundamentais, que foram fundamentais, principalmente na época da pandemia, né? Essas pessoas a maioria delas, pelo menos, não contribui para a Previdência e não estão protegidos, né, pela Seguridade Social no Brasil, né? E até aplicativo de gente de Uber, gente de outras coisas assim, que também não estão, muitos deles não estão incluídos na Previdência. Então, é exatamente isso que o Oresvaldo falou. Eu queria, Ariovaldo e professor, para a gente começar a nossa conversa a partir daí. Quando a gente olha os anos Bolsonaro, né, e agora nessas celebrações dos 100 anos de Previdência, a gente vê de novo uma fila enorme de pessoas tentando conseguir aposentadoria ou conseguir alguma espécie de auxílio. E eu me lembro muito bem, porque eu entrevistei a presidenta Dilma em 2014, que uma das coisas que ela tinha muito orgulho é que havia zerado a fila da Previdência. Eu me lembro da minha infância e minha juventude que as pessoas tinham aquela fila do INSS, que era uma coisa horrorosa, sofria, e assim, quase que ninguém falou quando a Dilma conseguiu zerar a fila de aposentados. Aí vem Bolsonaro e, de novo, fica esse horror de gente lá na fila e tal. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente pensasse aí nesses 100 anos e nesse quadro que a gente tem é que a gente tinha uma aposentadoria super que ela se sustentava, né? Ela tinha a gente teve durante os governos Lula e Dilma uma geração de 20 milhões de postos de trabalho com carteira assinada. Então, assim, a primeira coisa que eu acho que tem que ficar claro é que não se tem aposentadoria com trabalho precarizado, porque, obviamente, as pessoas não estão conseguindo nem comer, quem dirá contribuir para a Previdência Social. Aí sai um livro, agora no governo Bolsonaro, né? Saiu no final do ano passado, 100 anos da Previdência. E aí o presidente do INSS dizia que a única coisa que precisava fazer era campanha educativa, até que começar nas escolas, para os trabalhadores contribuírem para a Previdência. Como se isso dependesse apenas de nós, trabalhadores, né? Ir lá e contribuir. Sem geração de trabalho decente, a gente não tem previdência. Queria que vocês dois comentassem um pouco, porque assim, há uma cara de pau, né, de um presidente do INSS fazer um livro no centenário da Previdência Social e dizer que o problema é só informação, como se a gente não tivesse informação que precisava contribuir para a Previdência. E, ao mesmo tempo, quando teve toda a campanha para o trabalhador, que no Brasil não tem um trabalho regular. Qual o problema do Brasil? O Brasil tem e quem é do mundo sindical, como o Ariovaldo, como o André, como eu, sabemos disso. A gente tem uma taxa de sindicalização, tem categorias que o trabalhador se sindicaliza esse mês, daqui a 3 meses ele já não está mais, porque ele já perdeu o trabalho. Né? Telemarketing, por exemplo, é um setor que isso é muito comum. Então, assim, a primeira coisa para a gente aproveitar esse bônus, né, a gente precisa gerar trabalho decente. E acho que isso é ponto pacífico aqui para todos nós. A segunda coisa como é que a gente lida, professor, com essa realidade que a gente vai ter em 2100, um trabalhador para um velho que não vai estar trabalhando. Como é que a gente sustenta isso? Como é que a gente pensa esse futuro para ser de verdade, né? Um espaço de qualidade. Aí eu falo até da minha experiência pessoal. Minha mãe está com o braço quebrado, tem 82 anos. Meu pai está quase cego, diabético, com 87 anos. E eu tenho um irmão com deficiência física. Eu estou aqui na casa deles, assim, ajudando, mas chega uma hora, o nível de exaustão da gente é enorme.
Porque você imagina, meus pais têm 5 filhos, 4 podem ajudar e a gente não está aguentando. Então, assim, tem uma outra questão aí que eu acho que a gente precisa estar atento, quando a maioria, inclusive, vai ser mulher, e a pandemia nos ensinou, que é a economia do cuidado. A gente tem que pensar políticas públicas onde esse trabalho não remunerado, que fica sempre nas costas das mulheres, eu tenho alguns dados aqui, depois a gente pode falar, eu queria até trazer a Laís Abramo para fazer esse debate em março. Professor, 87% das mulheres durante a pandemia dizem que o seu trabalho aumentou, porque ela fica com cuidado da criança, cuidados dos idosos, cuidados deficientes, cuidados dos doentes. Então, assim, eu nem sei como é que a gente tem uma expectativa de vida maior, porque a quantidade de trabalho que a gente tem é gigantesca. Então, estou jogando aí para vocês comentarem um pouco, né? Eu joguei várias questões para a gente começar a nossa conversa. Já que você deu um exemplo pessoal, eu vou dar 2 exemplos pessoais também. Eu comecei a trabalhar com carteira assinada com 17 anos. E trabalhei 17 até os 19 anos, mas acontece o seguinte, aí eu ganhava salário mínimo, e eu vi que, assim, se eu não estudasse, tentasse entrar na universidade, eu ia ficar ganhando salário mínimo o resto da vida, né? Então, aí, quando eu tinha 19 anos, eu larguei o emprego, carteira assinada, e tinha um amigo do meu irmão que tinha uma ótica, que eu combinei com ele de fazer uma propaganda na ótica. Eu ia na fila do INSS, ia na fila da Previdência Estadual lá, e fazia uma propaganda da ótica, e quem fosse lá comprar a ótica, ele me dava uma percentagem da venda da ótica. E aí, com esse serviço que eu fazia de manhã cedo, eu saía assim, 6 horas da manhã, 9 horas eu já estava em casa, e aí passava o resto do dia todo estudando, estudava escola pública, né? E aí, com 21 anos, eu consegui entrar na faculdade, né? E aí, depois... E aí, estou falando isso, esses 2 anos, obviamente, eu não contribuí, porque, assim, eu ganhava pouco. Aí, eu podia ter contribuído, mas, assim, eu não tinha muita informação, eu não sabia como é que fazia as coisas direito e tal, aí eu não contribuí. Aí depois eu entrei na faculdade, fiquei estudando, fazendo estágio, e aí também não contribuí. Então, assim, eu podia ter aposentado com 50 e poucos anos, com 35 anos mais 17, 52, 53 anos. Mas eu fiquei vários anos trabalhando sem contribuir com a Previdência. Então, eu só fui conseguir aposentar com 65 anos que eu aposentei. Aposentei no IBGE. Então, veja só, eu com faculdade, com tudo, pensa trabalhador rural, ou esse trabalhador de aplicativo e tal. Então, assim, é muita gente que trabalha e que não contribui porque o tipo de serviço não dá uma continuidade, né, para essa contribuição. E esse negócio do envelhecimento é o seguinte, o meu sogro, ele morreu agora recentemente com 84 anos, mas ele ficou 5 anos de cama. E a minha mulher, por exemplo, todo o salário da minha mulher ia para cuidar do pai dela, para cuidar da mãe dela, que já tem 80 e tantos anos também, porque eles são do interior de São Paulo. Ela não dava assistência, vamos dizer, presencial lá, mas todo o apoio financeiro é ela que dava, né? E esse envelhecimento, por isso que eu estou falando que o envelhecimento saudável, né, e ativo é super importante. Cuidar disso. O pai dela é trabalhador rural, mexia com agrotóxico e tal, e aí ele teve vários problemas de saúde que ele ficou acamado no final da vida, né? E isso foi um custo muito grande para a família inteira, para a gente, igual você falou também, para a mãe dela, principalmente, que sofreu muito
para cuidar dele. Então, você tem essas duas pontas. Você tem os jovens, né, como o André aí, 34 anos, na flor da idade e tal, está contribuindo com a Previdência. Tudo. Agora, no bônus demográfico, no bônus demográfico. E agora você tem, Flor, o que a gente chama de neném, né? Que é impressionante no Brasil. Você tem cerca de 10 milhões de jovens, né, de 15 a 29 anos que não estão nem na escola, nem no mercado de trabalho. É claro, se fosse 1.000 pessoas, 10 mil pessoas, tudo bem. Mas 10 milhões de pessoas que não estão nem na escola, de jovens, né? Que não estão nem na escola. O jovem é o futuro do país. Se o jovem não está nem na escola, nem no mercado de trabalho, como é que o Brasil vai conseguir sustentar? Então, assim, estou falando isso porque tem muita coisa que pode ser feita, né? São muitas políticas sociais. Quando a gente discute a Previdência, você tem de pensar esse quadro num conjunto de políticas sociais para enfrentar esses desafios. José dos Santos, o fato de ser homem ou mulher não vai mudar a estatística, não, camarada. O dado que eu dei, que 87% das mulheres durante a pandemia disseram que essa carga de trabalho, porque veja só, na pandemia as escolas fecharam, as crianças ficaram em casa, teve gente que adoeceu. Então, as mulheres que acumulam, têm jornada dupla, tripla, acumularam ainda mais. 87% afirmam que essa jornada, sua carga de trabalho aumentou. Que bom que você cuida do seu pai idoso, que bom que você cuida do filho. Isso deveria ser a regra. Mas a gente vive num país com uma cultura patriarcal que a mulher é vista como uma que deve cuidar das coisas. E você não tem... Assim, até a licença paternidade a gente briga para que amplie, porque não tem que ser só licença maternidade e a mulher ficar a cargo, porque você vai reforçando essa cultura do cuidado como sendo algo que deve ser só das mulheres, e não é. Ari, o que a gente faz, Ari? Ari, desculpa te falar, só uma coisa interessante que você falou aí que sobre isso, pelo seguinte, quando começou a pandemia, eu não sei se vocês lembram, muita gente falou assim, que o pessoal vai ficar preso dentro de casa, vai fazer mais sexo e vai ter uma explosão de nascimentos, né? Eu não sei se vocês viram isso no começo da pandemia, eu cheguei até a dar uma entrevista para o Jornal Valor, falando, não vai existir isso não, porque por vários motivos, eu já no início da pandemia, eu falei que não ia existir isso. E depois saíram as pesquisas que diminuiu a quantidade a frequência sexual dos casais durante a pandemia, diminuiu por causa disso que você está falando. A pessoa dentro de casa, trabalhando, não sei o quê. E outra coisa, aumentou as separações durante a pandemia, porque a pessoa, a mulher não aguentava o marido não aguentava a mulher, porque toda a carga da pandemia, não sei o quê, e aumento de trabalho, então diminuiu a frequência sexual e aumentou as separações. Foi complicado. Aliás, professor, eu vou passar para o Ari e para o André, mas tem um comentário aqui que eu tinha até separado. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. A Angélica, você diz, a Angélica Della Mônica diz assim: eu acho que tem que haver um melhor planejamento familiar, ou seja, dar condições para quem quer ter menos filhos, pois o mundo não comporta tanta gente. Mas, Angélica, o que a gente viu nos gráficos é exatamente o contrário, né? Houve uma inversão. Hoje não se tem mais filhos. Mundialmente, cada vez mais a gente tem... Olha, meus pais tiveram 5, eu tenho 4 irmãos e mais eu. Eu tive uma filha, meu irmão teve uma filha, minha irmã tem uma filha, meu irmão tem um filho. Ninguém teve mais que um filho. E isso, se você olhar globalmente, é o que aconteceu no planeta. Então, não tem mais essa história que pobre tem um montão de filhos. Não é verdade isso. Então, assim, a gente precisa também parar de reproduzir coisas que, estatisticamente, a gente pode provar que não é verdade. Né? O que precisa é de política pública. Ariovaldo e depois André. Essa questão que você traz, Flor, da série de contribuições que você fez, é óbvio que nós precisamos ter muito carinho com esse tema, porque
Nós vamos viver uma situação no curto período de tempo, e esse é um estudo que a gente precisa fazer ele cruzado, que é da falta de trabalho para as pessoas que vão sair das universidades, vão sair dos campos acadêmicos e não vão ter mercado de trabalho, porque robotização e vários outros fatores que vêm e deveriam ser para melhorar a nossa condição de vida, e melhora sim, mas, por outro lado, traz, de certa forma, esta insegurança, inclusive, de se nós vamos ter ou não capacidade de absorção dessas pessoas no mercado de trabalho. Talvez isso explique um pouco essa baixa taxa de natalidade que nós temos hoje, que é da apreensão daqueles que vivem hoje as dificuldades para manter o seu emprego, preocupados com os filhos que possam vir, e a condição pode apenas se agravar no próximo período e não melhorar do ponto de vista de acesso ao mercado de trabalho e em condições dignas, como você disse, Flor, e com trabalho decente. Porque o que nós temos hoje, essa população do neném que o professor fala, de 10 bilhões de pessoas, nós precisamos saber onde é que estão essas pessoas. Eu ousaria dizer que nesta faixa de 15 a 19 anos dessa população neném, desses 10 milhões, boa parte delas está com essa sacola, professor, entregando alimentos nas ruas. Deixou a escola e foi buscar arrumar uma forma de poder ajudar a família. Portanto, não está nem na escola e nem no mercado de trabalho, porque, de certa forma, acabam não se computando também, muitas vezes, esses entregadores que estão nessas condições. Então, nós precisamos ter muita preocupação e ter muito olhar social para este conjunto que vem e precisa estar no mercado de trabalho, e que certamente o debate sobre renda cidadã, renda básica, renda mínima, o nome que possa se dar para isso, precisa ser urgentemente colocado na ordem do dia para que a gente possa não ter uma população que aumente o número de miseráveis que nós temos hoje no Brasil, que já são mais de 33 milhões, embora o Bolsonaro viva dizendo que só tem 4, né? Seria muito bom que ele tivesse certo no que ele diz. E, ao mesmo tempo, esta outra franja que o professor traz, e que, de certa forma, também precisamos saber qual o mecanismo de dar sustentabilidade para o sistema, para que essas pessoas possam continuar usufruindo de um benefício que ela conquistou ao longo da sua vida. Por isso, o debate sobre Seguridade Social e Previdência, que a CUT há muito tempo vem dizendo que nós precisamos separar, não separar as duas coisas, mas separar aquilo que nós utilizamos como centro de custo. O que é o trabalhador que está que acaba tendo o benefício do LOAS, o trabalhador que possa ter determinado tipo de benefício, este é um processo de que a sociedade está designando parte da sua contribuição para que essas pessoas possam ter assistência. E o que de fato é previdência, que é o conjunto das pessoas que contribuíram e vivem da sua contribuição, e num processo de repartição, como é o caso da Previdência Social do Brasil, de que aqueles que estão empregados auxiliam aqueles que já estão aposentados a manter o seu benefício. Vai ficar muito mais difícil, dada essa precarização que já foi dita agora. Além dessa questão, Flor, você traz um dado muito importante. Nós temos hoje quase 1,5 milhão, professor, de pessoas que não estão em busca da aposentadoria. As pessoas estão em busca de um benefício, de um auxílio, porque elas continuam no mercado de trabalho, mas por doença, por uma série de outras questões, por falta de perito nas agências do INSS, muitas vezes essa pessoa que poderia retornar em um mês, 45 dias, por falta de passar por uma perícia médica, acaba sendo colocado para fora do mercado de produção, podemos assim dizer, por 8, 9, 10 meses, até um ano. E há um cálculo que mais de 70 bilhões são desperdiçados por esta situação irregular, não da pessoa de estar nessa situação, mas irregular do ponto de vista de que haveria necessidade de que esta pessoa pudesse ter, de fato, uma assistência digna por parte dos peritos ou do sistema que permitisse que ela retornasse para o local de trabalho, porque já tem condições de fazê-lo, e que ela pudesse ter o período adequado
do seu benefício em afastamento do local de trabalho. Então, essas questões todas, elas estão colocadas num conjunto de questões que nós precisamos fazer uma regularização urgente. Há um debate lá atrás, ainda quando o Gabas estava no Ministério da Previdência, de tentar buscar construir uma relação em que o perito poderia permanecer enquanto a gente não conseguir convencer que o INSS precisa repor todos os seus servidores que aposentaram no último período, em especial esses que dão atendimento direto ao contribuinte, ou seja, aquele que busca um benefício. Enquanto isso não aconteça, que os peritos pudessem ser uma espécie de auditores do sistema e que as pessoas, quando passam pelo médico, principalmente pelo SUS, que é um órgão onde a maioria das pessoas passam, porque o trabalhador de baixa renda não está enquadrado em plano de saúde top, isso, mas aquilo, ele procura o SUS. Que o próprio sistema pudesse fazer essa interligação. O médico que dá o afastamento, este médico já comunica ao INSS qual é o tempo que essa pessoa precisa ficar afastada. Ao final desse tempo, é o médico que tomou a decisão olhando uma condição. E que os peritos do INSS, portanto, fossem apenas avalistas por amostragem que o sistema está funcionando ou não. Isso certamente nós conseguiríamos evitar essa fila de mais de 1,5 milhão de pessoas num curto período de tempo. Bastaria que essas pessoas retornassem ao seu médico, que o médico lançasse no sistema e, a partir daí, a fila já não existiria mais. Porque, a partir daí, a pessoa já estava gozando do benefício, que lhe é de direito, inclusive. Portanto, nós precisamos corrigir uma série de situações. Não é difícil. Eu estava, esses dias atrás, comentando um pouco. Por que os aplicativos, que é um sistema, o trabalhador por aplicativo, vamos pegar um motorista de Uber, uma corrida de Uber que custa R$40, e 25% fica com o Uber e 75% fica com o trabalhador, não tem dificuldade nenhuma, por exemplo, se o sistema fosse, e o aplicativo fizesse isso, que ao invés de 70 para o trabalhador ficasse, ao invés de 75 para o trabalhador ficasse 70, ao invés de 25 para o Uber ficasse 20, 10% fosse direcionada para a Previdência, por exemplo. Uma forma de você conseguir que esse trabalhador, pelo menos, tivesse uma certa segurança no caso de um acidente e já tivesse uma contribuição mínima para o sistema para que ele pudesse gozar quando necessitasse, por exemplo, de aposentadoria, porque foi contribuinte ao longo desta relação de trabalho, que, na nossa opinião, ela continua sendo uma relação de exploração e tudo mais, porque nós temos muitas dificuldades. Vou pegar 2 exemplos rápidos para que a gente possa avançar depois em outros temas, professor. Há uma dificuldade enorme hoje dos trabalhadores que foram pejotizados em algumas empresas de aceitarem retornar à situação anterior. Porque na condição de PJ ele não contribui com a Previdência, na condição de PJ ele paga menos imposto de renda, na condição de PJ ele recebe quase que o salário inteiro que ele tinha antes, e se ele voltar para dentro do sistema, ele passa a receber menos. Ao receber menos, ele fala, opa, parado lá, eu acho que do jeito que tá bom. O problema é que lá na frente, essa conta não fecha, e a quem vai pagar a conta acaba sendo ele, mais uma vez, que é da desassistência, o que é pior. Não é de que vai ter uma assistência muito ruim. Este é um exemplo. O outro exemplo é do trabalhador de aplicativo, de ele ter uma conscientização de que ele precisa ter um contrato de trabalho, que ele precisa ter uma jornada de trabalho. Uma boa parte deles refutam essa situação porque eles querem continuar trabalhando sem nenhuma regulamentação, trabalhando 16, 18 horas por dia, que é a forma deles conseguirem ter um pouco mais de remuneração. Se tiver regulação que eles possam trabalhar só 8, 10 horas, eles não querem essa opção para eles, porque significa que vai ter uma diminuição de rendimento. Então, percebe como que nós estamos vivendo um período muito difícil da história, de uma areia movediça muito grande, que acaba dragando as pessoas para dentro do poço, tá certo? E as pessoas, inclusive, não mostrem vontade e desejo de sair de dentro dele, o que é muito ruim do ponto de vista previdenciário, é muito ruim do ponto de vista de relação de trabalho e é muito ruim do ponto de vista de sociedade, porque se nós queremos utilizar esses bônus que o professor apresentou, nós precisamos urgentemente mudar. E aí não é fazendo o que está no livro dos 100 anos do INSS, basta a escola dizer para as pessoas que elas precisam isso ou aquilo. Não é isso. Nós precisamos ter políticas públicas
de inclusão dessas pessoas. Lógico que a educação é importante, mas a inclusão dessas pessoas precisa ser algo normatizado, de uma normalização, e não a normalização da barbárie, que é o que nós temos hoje no mercado de trabalho, em especial depois da reforma, depois do golpe que teve em 2014 no Brasil, que abriu um leque muito grande das terceirizações para qualquer coisa, de situações onde a jornada... Ainda bem que a questão da jornada de trabalho intermitente ficou meio pendurada no STF, isso não avançou muito, mas nós precisamos corrigir questões que estão naquela reforma trabalhista de 2016 do Temer, corrigir determinadas questões que estão na reforma previdenciária do Bolsonaro, que criou uma situação, eu diria, uma corrida de obstáculo tão grande que as pessoas se desestimulam a serem contribuintes do regime, porque acham que nunca vão conseguir chegar naquela curva que o professor mostrou ali. Eu, pro bem e pro mal, eu sempre estive na curva da maioria, viu, professor? Quando eu era mais criança, eu estava lá, eu era a maioria na sociedade, agora estou chegando naquela fase entre os 50 e 65, que daqui a pouco eu sou maioria, o senhor falou que daqui a pouco. E eu, como eu também não vou morrer tão cedo, eu vou ser parte daquela maioria lá em 2050, tá certo? E que, aí, obviamente, que nós que hoje estamos produzindo política, nós hoje estamos produzindo condições para que os atuais possam gozar dos seus benefícios, temos a responsabilidade, inclusive, de pensar naqueles que vêm depois de nós e em nós mesmos, que daqui a pouco vamos ter que estar utilizando também deste arcabouço jurídico e de normas para que a gente possa ter assistência na velhice, para que na velhice ela seja menos dolorosa do que a própria condição que a vida muitas vezes coloca e reserva para muitos dos nossos idosos no nosso país, em especial num processo, sim, evidentemente, que as famílias cada dia mais têm mais dificuldades, e a Maria Flor, quando traz a experiência delas, que em 4 tem dificuldade para cuidar de 2, eu costumo dizer que aquilo que sai da pandemia, na maioria das vezes, deixou muito menos para cuidar de quem permaneceu. E não são poucos os órfãos da pandemia que nós precisamos ter uma preocupação gigantesca, porque não é qualquer coisa os sequelados e não é qualquer coisa aqueles que têm que conviver com os sequelados e ter que dar assistência, que muitas vezes falta por parte do próprio Estado brasileiro. André, que vai se aposentar, André, porque a gente vai aproveitar esse bônus demográfico. Você não vai viver, André, 40 anos. No Brasil tem uma coisa, e o Ariovaldo está no Conselho da Previdência, acho que esse é um debate, Ariovaldo, importante. Para além da precarização, a gente lembrar essa reforma do Bolsonaro, ela foi muito cruel com a situação do mercado de trabalho no Brasil, que é essa instabilidade, né? A gente não tem como no serviço público um longo tempo. O trabalhador está sempre trocando. Então, ele trabalha. Gente, o professor Eustáquio começou aos 17, eu comecei aos 14, mas era um precarizado. Então, eu vou fazer 60 anos e eu estou longe de me aposentar. Embora tenha trabalhado todo esse tempo, porque você não tem tempo de contribuição, né? Porque muitas vezes a gente trabalhou em serviço precarizado. Na época da Dilma, a gente somava tempo de trabalho, né? Idade, com tempo de contribuição. Então, precisa olhar isso com carinho. André. Eu gostei muito das colocações do Ariovaldo, porque elas me levaram a pensar algumas questões. Por exemplo, como que o ambiente das relações de trabalho no Brasil está totalmente colonizado, né? Assim, por uma cultura estadunidense de acreditar que você recebendo o seu dinheiro por hora de trabalho já te deixa como um sujeito livre, uma ideia de self-made man, e que, ou uma, né, mas assim, e que isso vem para o Brasil para justamente deteriorar as condições de trabalho de uma sociedade que precisa ainda se modernizar e se industrializar numa perspectiva ainda mais ampla, né? Eu gostaria de fazer alguns comentários aqui, porque eu também fiz uma leitura do texto do professor Zé Eustáquio, num blog dele, que eu achei muito interessante, em que ele fala sobre a reversão do fluxo intergeracional, né? E aí ele faz alguns comentários sobre a China. E, assim, todos os temas que a gente tocou aqui, me parece que envolvem 4 ministérios, né? O Ministério do Trabalho, justamente para a gente pensar essas relações de trabalho
de que maneira nós vamos conseguir garantir trabalho decente, a Previdência Social, o Ministério do Planejamento, justamente para pensar essa curva demográfica, a educação, a ciência e a tecnologia. E aí eu vou me focar um pouco nisso para fazer uma pergunta para vocês dois, nesse sentido, né? A gente tem uma tendência que eu acho que ela é anti-chinesa e ela é anti-sociedade modernas, no sentido bom da palavra, de encarar o estudo não como um trabalho, né? De não ter uma economia do projetamento, por exemplo. Parece que na China, assim, falando por alto, e a partir dos estudos que o Jabbour traz, do Elis Jabbour, a China tem uma tendência a ocupar estudantes e recém-formados em institutos de pesquisa, de inovação e tecnologia, em larga escala, né? E ter esses institutos, de certa maneira, façam com que eles não sejam bolsistas, né? Que eles sejam, de fato, empregados para pensar, empregados para, justamente, numa sociedade em que tem sido colocada essa ideia, às vezes meio clichê, né, da economia do conhecimento, mas que mostra que a educação, a ciência e a tecnologia são transformadores da natureza e, portanto, tem um elemento mediador aí que é o trabalho, né? Mesmo que isso seja uma atividade intelectual que, por vezes, não é considerada como tal. E aí eu fico me pensando assim, né? Será que não é possível, Ariovaldo e José Eustáquio, tentar trabalhar em conjunto e pensar numa medida de inovação institucional em que a gente opere aí, por exemplo, uma proposta que envolva um grupo de diversos ministérios para pensar a inclusão dessas pessoas mais novas, justamente para evitar esse fenômeno demográfico que o Zé Eustáquio traz, que é que daqui a 2100 ficar 1 para 1, né? A gente aumentaria esse bolsão aí de prováveis contribuintes assinando a carteira de trabalho deles, né? Aí isso poderia gerar determinadas onerações no Estado, na folha de pagamentos, a gente ia ter que enfrentar as grandes corporações, né? Mas eu acho que isso nos mostra como que a economia também é articulada, né? A outra coisa que eu fiquei com dúvida aqui, Zé Eustáquio, eu acho que o professor poderia também tecer comentários, o Ariovaldo também poderia falar, é que o professor fala nesse texto, eu vou até colocar aqui no link, aqui no chat, para a Maria Flor depois compartilhar esse texto, que eu acho que é muito interessante, pessoal, ter essa noção do fluxo intergeracional de riqueza, né? Se antes os filhos bancavam os pais, atualmente, eu estou falando aqui grosso modo que o professor falou, né? Agora se tem o contrário, né? Os mais velhos que bancam os filhos, né? E aí você tem a tendência de ter famílias com filho único, etc. Por um lado, você gera uma inversão, mas você pode gerar poupança. Ou seja, você tem maior riqueza dessa família. Essa família vai concentrar mais riqueza e vai poder investir em educação, ciência e outras coisas. E aí falando, obviamente, de uma família ideal de classe média, né, que é algo que esse governo deve perseguir, por exemplo, né, ter uma sociedade de classe média nesse sentido. E aí eu queria saber, do ponto de vista do professor, de que maneira, qual que é a relação entre poupança familiar e aposentadoria, né, que foi uma coisa que eu acho que poderia, inclusive, responder uma pergunta da internauta aí, que falou dessa questão do planejamento familiar, né? Fico por aqui, senão eu vou... Eu gostei muito de discussões. Não, a conversa é maravilhosa, a gente ficaria aqui até um tempão, mas eu vou pedir para o Eustáquio e para o Ariovaldo fazerem comentários mais breves, porque daqui a pouquinho começa o Brocol e a gente vai avançar o horário do programa da Sinara. E a gente vai voltar, viu, gente? O professor José Eustáquio, o Ariovaldo está sempre aqui com a gente, o André. Esse é um papo que a gente vai ter que ter, porque a gente vai ter que criar, né? Criativamente e politicamente, a gente vai ter que ter uma solução para isso, né? E a gente tem que aproveitar aí os anos Lula e criar algo mais duradouro, mais estruturado, onde a gente tenha mais poder de pressão para não vir essas reformas que são verdadeiras deformas. Eustáquio, Ariovaldo, e a gente vai encerrar. Vou tentar ser rápido, mas assim, é até difícil, porque o papo está muito bom, as colocações que o Ariovaldo colocou são super interessantes, a gente podia ficar aqui um tempão discutindo isso, as questões que o André colocou. Eu vou tentar responder, André, rapidamente, do fluxo intergeracional, e aí vou dar o exemplo também, é o seguinte,
a minha mãe ficou grávida 15 vezes. Ela teve 15 gestações. E aí teve alguns abortos naturais, 2 filhos, 2 morreu de mortalidade infantil, e aí sobreviveu 8, né? Dos 15 sobreviveu 8. E eu não posso reclamar dela ter 15, não, porque eu sou a 15ª, eu sou o caçula. Se ela não tivesse ficado grávida 15 vezes, eu não estava aqui debatendo com vocês, né? Agora, por que era assim? Porque minha mãe tinha só curso primário, nunca trabalhou fora, trabalhou muita vida toda, mas trabalhou dentro de casa, sem previdência, sem nada. Então, o que ia garantir o futuro da minha mãe, vamos dizer assim, o seguro da minha mãe, eram os filhos, né? Porque na época ela não tinha acesso à previdência, ela não tinha nada, então... e os filhos o custo dos filhos era muito baixo, né? Todos os meus irmãos estudaram em escola pública, só 3 fizeram faculdade, mas também faculdade pública. Então, o custo dos filhos era muito baixo e o benefício dos filhos era muito alto, porque, por exemplo, minha mãe, quando ela foi ficando mais velha, meu pai morreu, se os filhos não ajudassem, ela teria morrido muito antes. Ela acabou morrendo com 89 anos, mas assim, com o apoio dos filhos. Então, agora, eu tive só 2 filhos, né? Um filho mora em Belo Horizonte, outro mora em São Paulo, eu moro no Rio. Se eu for contar com meus filhos, eu estou perdido, porque assim, não é que eles não ligam para mim, não, mas assim, cada um está num lugar, cada um está com a sua vida, então, assim, eu tenho que contar com a minha aposentadoria. Então, assim, e foi difícil, porque meu filho aí eu tive de pôr, tive de pagar aula de balé para minha filha, tive de pagar aula de natação, tive de pagar aula de inglês, tive de pagar cursinho para vestibular, etc. Então, o custo dos meus filhos foi muito alto, e aí o benefício dos meus filhos é baixo, porque assim, a relação... Então, isso que chama de mudança do fluxo intergeracional. Quando isso acontece, isso não é só para o Brasil, não, isso é para qualquer lugar do mundo. Quando isso acontece, a taxa de fecundidade cai. E aí se acelera a transição demográfica e aí acelera o envelhecimento populacional. Então, como a Fro falou, no Brasil, o número de crianças já é insuficiente para a reposição da população. A população brasileira vai começar a diminuir a partir de 2040, porque está nascendo poucos filhos, e com a pandemia nasceu menos ainda, tá? Então, isso é a questão. A outra questão que o André colocou, que eu queria falar rápido, é o seguinte: o negócio da China, para você ter a política de pleno emprego, uma das coisas básicas, sabe o que é? Taxa de juros baixa. Você não tem industrialização, emprego, não sei o quê, investimento, com taxa de juros altas. Então, toda essa discussão aí recente sobre... O Brasil tem as maiores taxas de juros do mundo real atualmente. Então, assim, o Brasil não vai resolver seus problemas com a taxa de juros tão alta. Inclusive, é mais ou menos o seguinte: o Brasil vai gastar de juros esse ano 750 a 800 bilhões de dólares. O déficit da Previdência é fichinha perto do que o Brasil está pagando de juros, que esses juros reais absurdos que nós estamos pagando esse ano agora, né? Mesmo dando governo, mesmo dando a prioridade, os juros está todo mundo acompanhando essa discussão, né? E assim, a gente não pode deixar de falar do negócio das injustiças da Previdência também, né? Algum comentário que eu lembrei aqui, só para falar que o Bolsonaro, por exemplo, tudo que ele fez, por exemplo, com Bolsa Família, né? O Bolsa Família tinha uma lógica: você vai ajudar as famílias, ajudar as crianças, para as crianças poderem estar na escola, estar na saúde, e depois elas conseguirem um bom emprego. O Bolsonaro acabou com isso tudo. O Auxílio Brasil foi totalmente... faltou uma perspectiva, né, geracional, principalmente que agora, né, com a retomada do Bolsa Família está acontecendo, e todas as questões que falaram. E só para lembrar o seguinte:
a gente, para falar do Bolsonaro e Previdência, o Bolsonaro é o exemplo mais negativo que tem da Previdência. Ele foi expulso do Exército pelas bobagens que ele fez no Exército, né? Todo mundo sabe o que é. E aí, ele foi promovido e aposentou com um salário mais alto, né? No Exército. E depois... Aos 37 anos. Aos 37. Isso. E depois, o pior de tudo, que a aposentadoria dele vai ficar para a filha dele. Basta a filha dele não casar formalmente, ela pode casar informalmente. Se ela não casar formalmente, essa aposentadoria vai para a filha dele. Então, você tem um cara que fez ações ilegais dentro do Exército, foi aposentado com um salário mais alto, e que esse salário mais alto ele passou boa parte da vida dele e depois vai ficar para a vida dele. Então, a aposentadoria dos militares é uma vergonha, os privilégios que existem nesse... E aí é complicado você sustentar uma previdência com esse tipo de privilégio escandaloso que a gente tem. Nossa, é bem lembrado. Eu queria agradecer, antes de passar para o Ariovaldo e para o André, que vão encerrar, a Rosa Borne, que se tornou membro. Muito obrigado, Rosa. A gente vive aqui na nossa mídia independente, a gente não tem banqueiro aqui sustentado com juros, né, que cobra da dívida pública. A Fórum vive com o dinheiro dos trabalhadores, da contribuição dos trabalhadores, seja o sindicato, seja os novos membros. Então, eu queria agradecer muito e queria que vocês que admiram, que acham que o nosso trabalho é um trabalho importante, que vocês divulguem o nosso canal, que vocês se tornem membro, que vocês se inscrevam, façam um superchat, ou seja, apoiem essa mídia que traz um debate que interessa de fato a classe trabalhadora. Né? O que a gente está discutindo aqui interessa a todos os trabalhadores, todos, né? Aos vagabundos, não, mas aos trabalhadores interessa. A gente está pensando o presente e o futuro. Então, a Fórum tem esse compromisso, então apoiem essa mídia como a Fórum. Ari e André. Bom, para também ser bem rápido, acho que o professor fez uma boa abordagem sobre as questões que o André levantou, só para... esse choque geracional, professor, é um negócio interessante, né? O contrário da história de vida do senhor, minha mãe acabou tendo, na prática, 6 partos com aborto espontâneo, 5 filhos que nasceram, e eu sou o primeiro da fila, e como naquele tempo o hospital era um privilégio, principalmente nas pequenas cidades, né? Eu sou de uma cidadezinha no interior de São Paulo, bem pequenininha, e morava num distrito. Então, para nascer essa criança aqui, quase que minha mãe fica no parto, portanto, os outros 3 que vêm depois quase que não chegam, por conta das condições que eram dadas na época. E nessa concepção mesmo, né? Das dificuldades do que foram as gerações passadas, e das expectativas que as gerações foram criando ao longo do tempo. Da mesma forma, na minha família, nós somos 4 filhos ainda todos vivos, e uma irmã com Down, que necessita de cuidados da minha mãe quase que o tempo todo. Eu e minha irmã, que vem depois de mim, conseguimos ter curso superior, portanto, tivemos uma sequência da vida, e meu irmão acabou ficando pelo caminho, ajudando meu pai no mercadinho que tinha, e cuida disso até hoje. Vocês não imaginam o que é a vida de quem tem um pequeno mercadinho de bairro, disputando hoje em dia com essas grandes economias. Americanas, né? Disputando com americanas. Americanas, exatamente. Como é que esperar, e quem pode esperar o quê de uma relação como essa, né? Os filhos têm uma expectativa de que os pais pudessem dar aquilo que não puderam, no nosso caso, e nossos pais, evidentemente, esperam muito de nós, e a gente busca fazer isso. Mas não é a realidade de toda a família. Como o professor disse, eu tive um casal de filhos, né? Cada um deles, meu filho tem uma menina, não quer saber de outra, minha filha está grávida agora, diz que também vai parar por esse,
porque o bebê está quase levando ela, a coitada está num processo bastante difícil, inclusive de gestação. Ou seja, André, nós precisamos olhar a sociedade, porque uma questão é a sociedade ideal, a outra é a sociedade real que nós vivemos. Quando você fala de poupança e previdência, por exemplo, são duas coisas que elas não têm como caminhar paralelamente. Primeiro que nós temos hoje mais de 70% da população que tem algum tipo de dívida. Portanto, alguém que tem dívida, poupar é quase impossível. Nós temos metade dessa população que não tem registro em carteira, portanto, o trabalho já é precarizado, ou seja, poupar é algo muito difícil. E neste quadro que nós estamos vivendo, foi uma das coisas que nós precisamos comemorar muito da resistência da sociedade, em especial da classe trabalhadora organizada, durante o debate da reforma da Previdência do Bolsonaro, foi não permitirmos que a tese da capitalização, que na prática seria essa poupança individual de cada um, tivesse vencido o debate, porque certamente este seria, num período largo de tempo, um problema muito grave para aqueles que estão na Previdência atual e um problema muito grave para aqueles que estariam na Previdência com essa nova formatação, porque é o abandono do Estado da vida do cidadão a partir do momento em que ele mais vai necessitar de ter atendimento. É um pouco daquilo que nós vivemos no Chile. Então, sermos defensores desta Previdência que nós temos hoje e buscar corrigir os defeitos, e nós temos uma situação agora, com a reapresentação do Paim, por exemplo, de uma proposta que possa haver a desaposentação, vocês imaginam o que significa isso? Por um lado, um debate muito qualificado de buscar a desaposentação, professor, que é para buscar corrigir, tá certo? Aquilo que as pessoas acabaram se impondo correr as filas para se aposentar pelo direito adquirido, mas que acabaram se surpreendendo com a aposentadoria muito baixa e continuaram trabalhando e contribuindo por um período mais grande ainda, que, portanto, não ter esta contribuição também como parte do seu benefício e da sua possibilidade de fazer a soma disso para que possa ter uma melhor aposentadoria, não é um ato desonesto pensar na desaposentação. Por outro lado, nós temos uma outra questão que é do equilíbrio do sistema, como é que ele possa se dar. Então, percebam vocês que nós temos muitas tarefas pela frente, um período que nós precisamos aproveitar, como o professor disse, esse bônus demográfico, esse bônus que nós estamos vivendo hoje, precisa ser aproveitado da melhor forma possível para que a gente possa garantir a estabilidade que hoje não existe, mas a garantia de um futuro que necessita acontecer. Portanto, fico aqui com essas contribuições. Fro, André, me despeço de vocês, professor, e aqueles que estão nos assistindo, evidentemente, que ficam com um monte de interrogações, um monte de incertezas, mas de uma coisa todos podem ter o máximo, mas o máximo de carinho. Elegemos um governo que, penso, tem muita responsabilidade sobre esse tema e vocês podem contar com um conjunto de sindicatos e trabalhadores da CUT que tem, por esse tema, também um carinho muito especial e vamos lutar muito para que a gente não perca de vista aquilo que é, primeiro, a nossa obrigação enquanto trabalhador de contribuir para o sistema e a nossa obrigação de poder executar todas as tarefas para que a gente possa ter depois o direito ao benefício. Muito bem, Ari. A gente vai falar muito disso. A gente nem falou, por exemplo, do velho da van, que é um dos maiores sonegadores da Previdência. Quando o professor falou... O professor falou do Bolsonaro e ninguém falou da Regina Duarte, né? Pois é. Então, assim, tem muita coisa que a gente pode debater e vocês estão sempre... o Fórum Sindical está sempre aberto, viu, José Eustáquio, a quantidade de temas que a gente pode discutir aqui. Você, como demógrafo, sociólogo e economista, pode trazer muitas contribuições para nós. André, querido... Mais uma vez, gostaria de agradecer assim, ao convite. Eu me senti muito lisonjeado por poder expor minhas curiosidades e poder também trazer algumas provocações, né? E acho que tanto Zé Eustáquio quanto o Ariovaldo me contemplaram muito e me saciaram essas curiosidades. E assim, só o comentário final, né? Assim, vamos pensar que esses herdeiros
militares são a franja da oligarquia do Partido Militar do Bolsonaro. E agem politicamente, de certa maneira, defendendo essas distorções da Previdência e defendem esse partido militar também, né? Que é algo que a gente precisa de criar um alerta. Mas, de maneira geral, mais uma vez agradecer a Fro pelo convite e também os demais companheiros. E lembrar, né? Eu sou filho único, filho de cearense com pai mineiro, né? A minha mãe é cearense, meu pai é mineiro, nasci no Mato Grosso do Sul. Eu sou esse bônus demográfico aí atomizado, né, nesse Brasil inteiro, que eu acho que é uma tendência bastante peculiar e comum atualmente das pessoas da minha idade, né? Nós temos muita esperança. Eu acho que o Ari colocou uma coisa importante. A gente agora, pelo menos, tem uma perspectiva de futuro. O Ari é nosso representante da CUT no Conselho Nacional de Previdência Social. A gente pode, inclusive, dialogar aí, porque voltou um espaço da participação social, do diálogo social, que tinha acabado. Sem debate como esse que a gente está fazendo aqui, a gente não tem como avançar. Então, a gente viu, eu gosto muito da maneira que o Eustáquio aborda, porque ele mostra para a gente que a realidade demográfica está aí, e a gente precisa saber o que faz com ela, porque senão a gente vai ter uma velhice ainda pior que dos pais da gente. Então, a gente precisa ter esse olhar para o futuro, né? A gente precisa desses 3 bônus que o professor colocou, o demográfico, da produtividade e da longevidade. A gente precisa criar essas condições. E a gente só cria isso, né, com juros baixos. A China, pessoal, a China tem 237 milhões de aposentados. Tudo bem que a China está na casa de 1 bilhão e pouco. Mas imagine, é mais que a população do Brasil aposentada. Mas a China, todo mundo tem uma terrinha, se mora no campo, né? Na China, a educação pública de qualidade é garantida. Então, a gente tem que começar a lutar por tudo isso, que o Brasil tem todas as condições. Mas precisamos nos reindustrializar, precisamos gerar trabalho decente, precisamos parar de encher as burras de banco, que em qualquer lugar, em qualquer período da história, sempre lucra. Eu nunca vi isso. Nunca vi, né? Capitalista no Brasil, esses financistas, que não são nem capitalistas, sempre lucram. Então, eu queria agradecer, a gente vai voltar muitas vezes nesse tema este ano, ao Ariovaldo, ao professor José Eustáquio, ao André, a toda a nossa audiência. E queria terminar convidando vocês para ver mais um trechinho do documentário que a Fórum lançou hoje, né? A gente teve o prazer de ter o Luiz Carlos Azenha, o repórter, o jornalista Luiz Carlos Azenha, a fazer um documentário importantíssimo, que o Azenha foi lá para Roraima, né, para ver como é que esse garimpo ilegal e que providências estão sendo tomadas, né? A gente tem aí um genocídio dos Yanomamis, de outros povos indígenas, e a gente tem algo que a gente precisa falar, né? Esse monte de desabamento, de enchente, isso tem a ver, né, com mudanças climáticas e da ação que a gente está fazendo, acabando com os nossos rios, acabando com as nossas encostas. Então, a gente também tem que pensar, né, que combater a desigualdade significa proteger o meio ambiente, proteger a qualidade de vida de todas as pessoas. Então, terminamos aqui com um trechinho, a Tati vai colocar e convida vocês para ir na nossa home do canal do YouTube da Fórum, assistir o documentário por completo. Boa noite, um beijo enorme para vocês, muito obrigado pela audiência. Obrigado, gente. Agora a gente está indo para a cidade para saber um pouquinho mais aqui do clima na cidade em relação a essa operação policial tão grande que está acontecendo, talvez uma das maiores aqui da história de São Félix do Xingu. Vamos ver o que o pessoal aí na rua está pensando disso, né? Essa ideia aí do governo do estado e do governo Lula de combater garimpo e madeireira, o que o senhor acha? Uai, é uma ideia boa, né? O senhor acha que é bom? É, garimpo, madeireira, né? Só tem umas coisas erradas que a gente... O senhor está me perguntando, eu vou falar, né? Tem umas coisas erradas que a gente fala por aí, que inclusive aconteceu comigo, né? As derrubadas, eles tinham que mexer com os produtores grandes. Nós somos pequenos, minha terra é 2 alqueires, um pedacinho tinha, eu derrubei, na medida deles deu 1 hectare e pouquinho. Eles me multaram em 15 mil reais.
E lá tá plantadinho, o que eu derrubei o ano passado tá plantadinho de cacau, banana e mandioca. Tem dinheiro para pagar esses 15 Tem mil? nada, tem. Eu tô naquele dizer, vendendo almoço para comprar janta. Aí eles me ensinaram primeiro o que tinha que fazer, né? Preencher uns papéis lá e mandar e guardar uma audiência de reconciliação. Eu fiz e estou esperando essa audiência, né? Ver o que a gente vai fazer. E essa área que o senhor derrubou não podia? Olha, doutor, lá não podia derrubar, né? Mas nós estamos lá dentro, o que tem que fazer? O pai de família que mora na roça, ele tem que derrubar para poder escapar. É uma APA lá, né? Uma área de proteção ambiental. É, verdade. E aí o senhor tirou 1,5 hectare? Tirei 1,5 hectare. De mata? De mata, derrubei. Os grandes eles não vão atrás? Os grandes eles não vão. Aí tem fazenda aí que tá derrubando 1.000 alqueiros. Sério? 1.000 alqueiros, passa o inverno todo quebrando de trator. O helicóptero nem baixa lá, né? Agora nos pequenos ele baixa. Em qualquer voo na região, a gente identifica áreas de desmatamento. Tem gente que deixa a madeira apodrecendo no solo. Hoje, devido ao controle que vem sendo feito sobre o comércio de madeira, com um rigor cada vez maior, a gente tem identificado que a grande causa do desmatamento não tem sido o comércio ilegal de madeira, mas sim a ampliação de áreas para pasto e plantio de soja.